Fala pessoal, como é que vocês estão, beleza? Gente, esse vídeo aqui eu quero falar de um negócio que eu acho muito interessante e que eu tenho visto muita gente comentando, tanto nos meus conteúdos quanto em vários outros conteúdos motivacionais, né? Que é basicamente assim, o seguinte, o pessoal comenta, eu quero muito realizar, mas eu não consigo começar, né? A trabalhar no meu sonho, no meu objetivo. Ou então eu vou começar na semana que vem, vou começar no mês que vem, vou começar no ano que vem. E aí o pessoal acaba não começando nunca, né? A trabalhar em cima dos objetivos delas. Aí eu pensei, cara, tem algumas coisas que impedem a gente de iniciar os nossos projetos, os nossos propósitos e trabalhar mesmo para que eles aconteçam, né? Aí a gente fica só naquele planejamento e eu resolvi trazer 7 dessas coisas que eu acredito que serão as que mais atrapalham a vida das pessoas e atrapalham elas a iniciarem os projetos e tomar coragem e realmente agir e fazer acontecer, né? Então vamos lá, para quem não sabe, recentemente eu iniciei esse projeto, que se chama Do Zero ao Milhão em 18 meses, que é onde eu me proponho a fazer R$ 1 milhão em um ano e meio e postar tudo nas redes sociais como que eu tô fazendo isso. E eu comecei esse projeto vendendo paçoquinha no semáforo. E eu percebi que para muita gente isso é uma coisa que precisa de muita coragem, que é sair muito da zona de conforto. Até para mim foi sair bastante da zona de conforto, né? E aí a pessoa fica, caramba, mano, eu queria ter a sua coragem para começar a lutar pelos meus sonhos, para fazer acontecer, sabe? Tipo, eu recebi muito desse tipo de comentário e mensagem também. Então eu resolvi passar um pouco de como eu lido com algumas situações para ter essa coragem de sair de casa, vender paçoquinha, de fazer as coisas acontecerem, né? De dar o início a esse projeto, meter a cara mesmo e fazer acontecer. Então vamos lá, eu separei esses 7 pontos, tá? Que eu considero como os principais obstáculos para você começar a agir, para você começar a lutar pelo seu sonho. E o primeiro grande obstáculo, inclusive o que eu considero seja o mais comum entre as pessoas, é o medo do que as outras pessoas vão pensar. É medo de pagar mico, é medo de tentar errar e ser ridicularizado, é medo das outras pessoas darem risada, é medo do preconceito que as outras pessoas têm também, por exemplo, vender paçoquinha no farol, muita gente tem preconceito com quem faz isso, sabia? E eu já fui assim também, né? Eu já tive esse medo. Agora, como que eu passei de uma pessoa que se preocupava com o que os outros iam pensar para uma pessoa que está literalmente cagando e andando porque os outros pensam? Olha só, foram 2 linhas de raciocínio que me fizeram ter essa mudança dentro de mim, tá? E eu acredito que se eu passar elas para você, talvez mude alguma coisa no seu coração, na maneira com a qual você enxerga o mundo, no seu modo de pensar, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, olha só, uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Quem não se expõe não faz nada. Enquanto você tiver medo de exposição, você nunca vai brilhar. Não tem como, né? Mesmo uma lâmpada, você colocar uma lâmpada embaixo da cama, ninguém vai ver o brilho dela. Então, a primeira coisa que eu aprendi, se eu quero alguma coisa na minha vida, eu não posso ter medo de me expor. Se eu quero me destacar, eu tenho realmente que aparecer. E faz parte do processo. Muitas vezes pagar mico, né? Não importa. Enquanto quem tá lá olhando e dando risada não tá fazendo nada. Entende? O cara que tá se expondo, ele não vai rir de quem tá lá colocando a cara a tapa também. Não, pelo contrário, ele vai dar apoio. Quem tá lá dando risada, dando hate, fazendo as coisas, é geralmente quem não faz nada da vida. Então eu parei de me importar com isso, primeiramente por esse motivo. Agora, o segundo motivo é o seguinte: depois que você pagou o mico, alguns minutos depois todo mundo já esqueceu. E você sabe por quê? Porque todo mundo está se preocupando com o próprio umbigo, estão se preocupando com o que as outras pessoas estão pensando sobre eles, entendeu? Eles não estão se preocupando tanto assim com você e com o que você está fazendo quanto você imagina, tá? É claro, você pode, quando você começa a se destacar, talvez você desperte inveja, talvez você desperte raiva em algumas pessoas, mas de modo geral, o mico é esquecido depois de um pouco tempo, né? E se você não se destacar, você também não faz nada. Então, se você realmente quer fazer alguma coisa na sua vida, se destaca, não tenha medo de se expor. Isso é uma lição que eu aprendi, que foi extremamente valiosa para eu iniciar esse projeto, tá bom, pessoal? Já o segundo obstáculo que impede você de começar a crescer, de começar a colocar o seu plano em prática, é o seguinte: você tá lá nas redes sociais, olhando o Instagram, vendo a vida das outras pessoas,
vendo gente que está fazendo aquilo que você quer fazer, e aí você começa a gerar aquela comparação. Nossa, esse cara aqui é gigante, se eu for fazer, vão me comparar com ele, eu vou ficar ridículo. Ou, nossa, ele tem muito mais estrutura do que eu não consigo fazer a mesma coisa que ele faz com a estrutura que eu tenho hoje no momento. E essa comparação acaba impedindo você, porque você passa a acreditar que para você realizar os seus objetivos tem que estar tudo ali alinhadinho, perfeitinho. Começa com o que você tem. Isso aqui, eu nunca fui muito perfeccionista, sabe? Isso aqui é um bloqueio que eu nunca tive, é uma barreira que eu nunca tive que passar. Mas eu vejo muita gente que tem esse problema, né? De perfeccionismo, de comparação, de achar que para fazer alguma coisa você precisa ter o que o outro tem. Mas a verdade não é essa. Começa com o que você tem, do ponto que você tá, busca conhecimento e tenta entender, né, qual que é o caminho. Mas não, você não precisa de tanto para fazer as coisas acontecerem. Você só precisa de conhecimento e de um pouquinho de coragem, tá? E ignorar completamente quem faz o que você faz já tá muito à frente, porque senão você fica desmotivado, você acha que não é capaz, você acha que não tem estrutura, você acha que não tem o suficiente para começar, mas você tem, tá? Começa do ponto em que você tá. Agora, essa terceira barreira doeu e continua doendo em mim até hoje, tá? Eu tenho muita dificuldade com isso, que é o seguinte, é a quebra da inércia. Ou seja, quando você tá parado, a energia que você vai precisar tirar para começar a se mover é muito maior do que a energia que você vai precisar para continuar se movimentando. Da mesma forma, a energia que você vai precisar para parar de se mover é muito maior do que para continuar se movimentando. Então, quebrar a inércia é uma coisa muito difícil. Então, por exemplo, quando eu fui vender as paçoquinhas, eu tive que comprar as paçoquinhas, eu tive que pesquisar qual que é a melhor maneira, eu tive que pegar condução, eu tive que começar a vender, eu tive que embalar os pacotinhos, e tudo isso dá aquele geladinho na barriga, sabe? Aquele medinho, aquela ansiedade, isso é natural. Sempre que a gente está saindo da zona de conforto, é a quebra da inércia, e a inércia é um negócio difícil de lidar, viu? Principalmente para mim. Agora, como que eu lidei para começar esse projeto e para tudo que eu vou fazer na minha vida, como que eu faço, né? Para quebrar essa inércia. Eu começo com passos pequenininhos. Se você tenta já chegar arregaçando e fazendo tudo de uma vez, você não vai conseguir, porque você não vai ter força suficiente, você não vai ter energia suficiente. Você tem que se colocar em movimento aos pouquinhos. Então começa com pequenos passos. Vamos supor, vamos colocar como exemplo aqui a venda das paçoquinhas. Qual que é o primeiro passo? É ver qual que é o melhor preço. Vamos pesquisar. Para você se movimentar da sua cama para o computador não é tão difícil. Então você vai lá, pesquisa, né? Ou para pegar o celular e pesquisar onde está a paçoquinha com preço mais barato. Aí beleza, encontrou. Qual que é o próximo passo? É ver o dinheiro, ir até o lugar comprar. E aí você vai se movimentando aos pouquinhos. E isso vai fazer com que você saia da sua zona de conforto sem precisar gastar aquela energia desbalanceada e fazer tudo de uma vez. Não, vai fazendo aos pouquinhos. Um passo de cada vez e você vai quebrando a inércia e vai acelerando o seu processo, né? E aí depois de um tempo vai ficar difícil de você parar, né? O seu movimento te impulsiona a continuar se movimentando. Então, essa é a minha dica aí. Faça tudo de passinhos pequenos, porque quebrar a inércia é difícil e foi difícil para mim também, tá bom, pessoal? Agora a quarta grande barreira, tá? A quarta grande barreira, ela geralmente gera a terceira, que eu acabei de falar aqui, né? Que é a inércia. A inércia é a terceira grande barreira, mas a quarta é a falta de conhecimento. Se você não sabe por onde começar, você vai ter muita dificuldade de começar e sair da sua zona de conforto, entendeu? Então, por exemplo, você tem que fazer alguma coisa, mas você não sabe como fazer. E aí você fica enrolando. Aí você fica pensando e pensando e fica naquele looping de pensamento onde você nunca age, nunca sai da sua zona de conforto, não resolve o problema, tá? Então, se você está passando por essa barreira, se o seu problema é falta de conhecimento, se você não sabe nem por onde começar, aqui já fica essa dica, tá? Você vai quebrar a sua inércia buscando conhecimento. O primeiro passo, quando você não sabe o que fazer, é buscar conhecimento sobre o que fazer. E aí você vai entender o seu primeiro passo. E depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. E vai gerando cada vez mais energia em direção ao seu objetivo. Então, se você não sabe o que fazer, o primeiro passo é buscar o que fazer. E o quinto grande obstáculo é o seguinte, vamos lá, você já buscou conhecimento, já saiu da sua zona de inércia, né, começou a agir na busca do conhecimento e aí você percebe que você tem um projeto muito grande,
com muita coisa para ser feita, e aí começa a ficar tudo muito bagunçado, muito desorganizado, você não sabe nem por onde começar, como realizar, o que tem que ser feito primeiro, começa a virar uma bagunça por causa que você está sobrecarregado de tarefas. O que eu faço, tá? Isso funciona para mim, acredito que pode funcionar para você também, tá? Você separa o seu objetivo em etapas, em pequenas etapas, onde você consegue organizar essas etapas, e aí você não vai ficar perdido. Você não foca na segunda, na terceira e na quarta etapa, enquanto você ainda está na primeira. Você só vai olhar para a segunda etapa depois que você terminou a primeira. Terminou a primeira etapa? Vai para a segunda. A mesma coisa você vai fazer. Chegou na segunda etapa do seu projeto? Ignora a terceira, a quarta, a quinta. Não é o momento. E isso vai fazer com que você consiga se organizar melhor. Aí vamos lá, você já passou por todas as etapas, parou de se preocupar com o que os outros pensam, saiu da sua inércia, buscou conhecimento, parou de se comparar, organizou as suas tarefas, né? Ou seja, agora tudo está organizado em etapas, e você olha para o seu projeto como um todo e pensa, nossa, isso aqui é muito grande. Eu realmente vou me beneficiar muito disso. Aí você olha para o mundo e você fala, mas tem tanta gente passando fome, tem tanta gente passando dificuldade. Será que eu realmente mereço estar nesse ponto, nesse patamar? Será que eu realmente mereço todas essas bênçãos na minha vida? E você começa a se questionar e acreditar que você não é merecedor daquilo que você traçou para sua vida. E isso é um problemão, porque isso tira toda a sua energia, todo o seu foco do seu projeto, e você acaba não realizando por isso. E eu vou falar para vocês como que eu lido, tá? Isso aqui é uma coisa que eu penso, essa conclusão eu cheguei, tá? E é o seguinte... Por exemplo, eu tracei aqui um objetivo de ganhar R$1 milhão em 1 ano e meio. Isso é mais do que a maioria das pessoas tem. Como que eu faço para não ficar me culpando, para não ficar pensando, nossa, eu não sou merecedor disso, o que eu faço, meu Deus? É o seguinte, eu traço um plano, né, onde eu incluo outras pessoas nisso. Ou seja, eu sei muito bem que R$1 milhão é muito mais do que suficiente para eu viver com muito conforto, tá? Resolve todos os meus problemas, eu não preciso de R$1 milhão para ser feliz. Então, qual que é o meu plano e como que eu faço para me tornar merecedor desse dinheiro? Eu penso, olha, com esse dinheiro eu posso ajudar muita gente. Eu posso multiplicar e escalar isso para várias ações humanitárias. Eu posso ajudar minha família. Eu posso sim mudar a minha vida também com as coisas que eu preciso para ser feliz. Então, a partir disso, quando eu incluo outras pessoas, isso deixa de ser um projeto egoísta, uma coisa que me torna não merecedor, né? Claro que tem gente que não tá nem aí, mas eu particularmente, se não incluísse outras pessoas nesse projeto, ou seja, se não planejasse já ajudar outras pessoas com o que eu vou fazer, eu não conseguiria me sentir bem com isso. Então eu simplesmente trato esse projeto como um projeto que vai beneficiar a humanidade e não somente a mim. Isso vai ajudar você provavelmente a lidar com essas crises e a ter mais energia. Você vai pensar, caramba, se isso aqui der certo, eu vou poder ajudar e mudar a vida de muita gente. Então, esse sexto ponto acontece com muita gente. E essa é a maneira que eu encontrei, tá? Claro que deve existir outras maneiras, né? Mas essa é a maneira que eu encontrei de não ficar achando que eu não sou merecedor, tá? Porque tem muita gente que conquistou isso e que ajuda muita gente. Eu posso ajudar também através disso. E o sétimo grande obstáculo é a crença de incapacidade. É quando a pessoa olha ao redor dela e pensa, nossa, ninguém realizou isso aqui que eu quero realizar. Ou então, por exemplo, eu sou muito tímido, eu não sou bom para vender, eu não tenho capacidade de vender, eu não sei me comunicar, eu tenho vergonha de fazer as coisas, eu não consigo sair da minha zona de conforto, eu não sou inteligente o suficiente para isso, eu não tenho disposição suficiente para isso, eu não tenho disciplina suficiente para isso, e blá, blá, blá. E aí a pessoa fica fechada nisso, de simplesmente eu não consigo, então eu não vou tentar. Olha, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: você, assim como qualquer bilionário no mundo, tem 2 braços, 2 pernas, um cérebro pensante e, diferente dele, você tem os seus talentos. Cada pessoa tem o seu talento e qualquer talento é monetizável. É isso que eu penso, tá? Isso para objetivos de dinheiro. Mas independente do que seja, tá? Você provavelmente vai conseguir atingir aquele seu objetivo, só que é claro, você vai ter que se esforçar, você vai ter que colocar energia, você vai ter que colocar treino. Tudo é possível se você acreditar, tá? Você é sim capaz, você não é menos do que ninguém, você não é menos ser humano, você não é menos inteligente. Cada pessoa tem o seu tipo de inteligência, então você tem que encontrar aquilo que você é bom, aquilo que você é capaz de utilizar para chegar no seu objetivo
e usar isso a seu favor. Você não é igual o cara que chegou no seu objetivo. Ele tem os talentos dele e você tem os seus. Use os seus talentos. É simples assim. Cada pessoa tem sim um grande dom. Deus não deixa ninguém à mercê. Todo mundo tem dom, todo mundo tem talento, todo mundo tem alguma coisa para agregar à humanidade. Então, se você tem um objetivo, acredita no seu potencial. A sua genética, ela te traz sim dons específicos para você. Então, trabalhe nos seus dons que você vai conseguir chegar muito longe. Acredite nisso. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você for uma pessoa que quer ver outras pessoas prosperando, que não tem inveja de ninguém, que quer sim tornar o mundo um lugar melhor e acredita que essa mensagem pode mudar a vida de outras pessoas, curte, comenta, compartilha, me segue aqui ou se inscreve no meu canal, dependendo de onde você está assistindo isso, tá bom? Porque isso ajuda demais e assim, o objetivo é mudar a vida das outras pessoas, né? E é claro, você sempre vai acabar trazendo algo bom para sua vida quando você ajuda outras pessoas. Não existe nada de valor que você entregue que não volte até mesmo multiplicado para sua vida, tá bom? Então é isso aí, curte, comenta, compartilha, se inscreve, não custa nada e tamo junto. Um forte abraço.